Muito bem, minha gente querida, voltamos. Bill of Rights, um documento de primeira geração, fruto do direito inglês. Qual é a sua principal marca? É estabelecer o princípio da separação de poderes. Vem aqui comigo, olha só. Então, o essencial do documento consistiu na instituição da separação de poderes, com a declaração de que o parlamento é um órgão principalmente encarregado de defender os súditos perante o rei e cujo funcionamento não pode, pois, ficar sujeito ao arbítrio deste. Também fortaleceu a instituição do júri, o direito de petição e a proibição de penas inusitadas ou cruéis. Muito bem, gente. Então, a marca do Bill of Rights inglês, que pode ser cobrada em prova como a Declaração de Direitos inglesa, né? A Declaração do século XVII, trouxe como principal contribuição o princípio da separação de poderes. A visão de que o poder, esse centro de decisões, não pode ficar nas mãos de apenas uma pessoa. Vamos lá, aí partimos para a Declaração de Direitos de Virgínia, que também é uma declaração de direitos de primeira geração aqui no direito norte-americano. Essa declaração, pessoal, foi o primeiro documento histórico a reconhecer que os direitos humanos não derivam das circunstâncias externas, mas sim do simples e maravilhoso fato de sermos seres humanos. Vejam bem, foi o primeiro documento político que reconheceu, a par da legitimidade da soberania popular, olha só, a existência de direitos inerentes a todo ser humano, independentemente das diferenças de sexo, raça, religião, cultura ou eventual posição social. Expressou os fundamentos do regime democrático ao reconhecer os direitos inatos, não é, de toda pessoa, que não podiam ser alienados ou suprimidos por uma decisão política, e ainda destacou a importância da soberania popular. A igualdade, gente, nas declarações de primeira geração, era concebida como a igualdade perante a lei, a igualdade formal. E também, um ponto muito importante da declaração norte-americana foi simplesmente reconhecer que a liberdade de imprensa é um dos baluartes da democracia. Bem, aí partimos para a França. Em 1789, tivemos a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Também uma declaração de direitos de primeira geração. Ela trouxe a defesa das liberdades individuais, no campo penal, a defesa da legalidade penal, do crime previsto em lei, da anterioridade da pena também foram, né, consagrados. A garantia da propriedade privada, que é um direito também de primeira geração, contra expropriações abusivas, e também preservou a estrita legalidade na criação e cobranças de tributos. A criação e a cobrança de tributos dependem de lei e não da vontade do governante. Bem, aqui temos a Constituição Francesa de 1791, que reforçou o caráter anti-aristocrático, anti-feudal do novo regime, estabeleceu que o poder legislativo não poderia fazer nenhuma lei que prejudicasse ou impedisse o exercício dos direitos naturais e civis garantidos pela Constituição. E aí, gente, nós partimos para o século XIX, também apresentando uma convenção de primeira geração, a Convenção de Genebra. A Convenção de Genebra, ela inaugurou o direito humanitário,
que é o direito humanitário? O direito humanitário é aquele que deve ser respeitado em situações de conflito. Não se trata de humanizar a guerra, até porque a gente não pode, né, dizer que é possível humanizar a decadência, né, o conflito da guerra. Mas, já estando numa situação de guerra, de conflito, é tentar, dentro do possível, humanizar, né, aquelas relações. A possibilidade, não é, de que os feridos sejam atendidos pela Cruz Vermelha, permitir que os mortos sejam enterrados, entregues às suas famílias, regular a questão da captura, não é? Porque, afinal de contas, é preciso se respeitar direitos mínimos, ainda que numa situação de conflito. Vamos lá. Agora mudamos um pouco o cenário dessa parte histórica que estamos analisando. A Constituição mexicana é um dos marcos da segunda geração de direitos fundamentais. Nós vamos conversar com mais detalhes sobre a Organização Internacional do Trabalho. Então, por isso eu não a inseri aqui, porque ela é imprescindível para a nossa prova. Mas a Constituição mexicana, ela trouxe, gente, a proteção do trabalho assalariado e foi a primeira Constituição, olha aqui, a primeira Constituição a atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais. Além disso, trouxe a expansão do sistema de educação pública, a defesa da reforma agrária, a proteção do trabalho assalariado. Né? Bem, em seguida, também, né, no início do século XX, nós temos a Constituição, né, a Constituição alemã, a Constituição, né, de Weimar. Essa Constituição, gente, ela instituiu, né, ela instituiu a Primeira República Alemã, uma igualdade jurídica entre marido e mulher, equiparou os filhos ilegítimos aos legítimos com relação à política social do Estado, trouxe a proteção à família, à juventude, proteção à educação pública, direitos trabalhistas, previdenciários. E aqui, gente, uma marca, um carimbo importante da Constituição de Weimar, Constituição Social Alemã, a função social da propriedade. A propriedade obriga, a propriedade não pode apenas ser defendida para, né, garantir os direitos, né, do seu legítimo proprietário, para atender aos seus caprichos. A propriedade ela precisa cumprir a sua função social. Aqui nós temos, em 1929, a Convenção relativa ao tratamento de prisioneiros de guerra, desenvolvendo o conjunto das normas de proteção aos prisioneiros de guerra, assentadas na Convenção de Genebra, que eu mencionei, de 1864, que inaugurou o direito humanitário, e na Convenção de Haia, de 1907, que versa sobre os prisioneiros de guerra marítima. Bem, essa convenção ela regula a captura, o cativeiro, a organização dos campos de prisioneiros, o trabalho dos prisioneiros de guerra e, finalmente, né, o fim, né, dos cativeiros. Muito bem. Como eu já disse a vocês, o divisor de águas na história dos direitos humanos recente é o ano de 1945, o ano em que termina a Segunda Guerra Mundial. Como já apresentei aqui no quadro e pedi que vocês anotassem nos cadernos, nós temos esse cenário. Até 1945, o sujeito era considerado apenas no plano nacional e o conceito de soberania estatal, considerado em termos quase que absolutos. O ano de 45 foi o da virada e se abriu, a partir daí, um sistema normativo internacional, guiado por novos pilares. O sujeito deixa de ser considerado apenas no plano nacional, regional, e passa
a ser sujeito de direitos no âmbito internacional. Onde quer que se esteja, não interessa se no Ocidente, no Oriente, os nossos direitos precisam ser respeitados, porque eles se originam da nossa natureza humana. O conceito de soberania estatal também precisou ser remodelado. Não se pode reconhecer a independência do Estado na ordem jurídica internacional se o Estado cerceia, se o Estado limita, se o Estado desrespeita os direitos da sua gente. Como coloquei aqui, em 45, é aberto esse sistema normativo internacional. Houve a internacionalização dos direitos humanos. E aí nós podemos dizer que esse sistema normativo internacional, ele é dividido em 2 grupos. O sistema normativo internacional global, também conhecido como Sistema ONU, e o Sistema Normativo Internacional Regional. O Sistema Normativo Internacional Global tem alguns documentos que marcam, né, essa sua criação. E o primeiro documento, é o que a gente vai analisar, né, com alguns destaques a partir de agora, é a Carta das Nações Unidas, de 1945. A Carta das Nações Unidas, ela convoca os Estados soberanos a se reunirem em torno dela para a criação da Organização das Nações Unidas, hoje composta por 193 países. E essa organização, ela é o organismo, não é, que faltava na defesa dos direitos humanos no cenário internacional. Organização criada para defender a segurança e a paz no mundo. Mas a carta não trazia com detalhes os direitos fundamentais que deveriam ser respeitados. E esse papel coube à Declaração Universal dos Direitos Humanos do ano de 1948. E observem, esses documentos aqui apontados não são os únicos, não é? São alguns, não é, apenas, que formam essa abertura do sistema global. Mas, além de termos esse sistema internacional, global, aberto, a partir de 45, com a Carta das Nações Unidas, foram se formando também, impulsionados pelo sistema global, os sistemas regionais, Europa, África, o sistema interamericano, o ainda incipiente sistema asiático. Então, turma, além de existir o sistema normativo global, nós ainda temos os sistemas regionais, divididos principalmente entre o sistema europeu, o sistema interamericano e o sistema africano. Nós vamos conversar com detalhes sobre o sistema regional interamericano. Aliás, se espera uma ou mais questões de prova sobre o Pacto de San José da Costa Rica, mas em outro momento. Agora, eu quero falar com vocês um pouquinho mais sobre a Carta das Nações Unidas, esse documento que mudou, não é, a história, que nos uniu, não é, que acabou, não é, sendo responsável pela criação, né, da Organização das Nações Unidas. Vamos lá. A Carta das Nações foi assinada em São Francisco em junho de 1945, após o término da Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, entrando em vigor em outubro daquele mesmo ano. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça faz parte integrante da Carta. Gente, a Carta, responsável pela criação dessa grande Organização das Nações Unidas, conhecidas como ONU,
Hoje, olha só, é formada por 193 estados soberanos, fundada após a Segunda Guerra Mundial, para manter a paz e a segurança no mundo, fomentar as relações cordiais entre as nações, promover progresso social, melhores padrões de vida e direitos humanos. Os membros eles são unidos em torno da Carta da ONU, um tratado internacional que anuncia os direitos e deveres dos membros da comunidade internacional. Gente, as Nações Unidas são constituídas por 6 órgãos principais: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela, a Corte Internacional de Justiça e o Secretariado. Olha só, todos esses órgãos estão situados na sede da ONU em Nova York, Estados Unidos, com exceção do Tribunal da Corte Internacional de Justiça, que fica em Haia, nos Países Baixos, na Holanda. Ligados à ONU, nós temos outros organismos, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional. Muito bem, gente, esses organismos especializados, juntamente com as Nações Unidas e outros programas e fundos, tais como o Fundo das Nações para a Infância, Unicef, compõem o grande sistema das Nações Unidas. Gente, quando a ONU foi criada em 1945, ficou definido na Carta das Nações que, para o seu melhor funcionamento, seus membros, olha aí, vindos de todos os cantos do planeta, se comunicariam em 6 idiomas oficiais: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês e russo. Então, esses são os 6 idiomas oficiais, né, da referida organização. E aí, turma, eu trouxe algumas anotações sobre esses órgãos que compõem a ONU. Vamos vê-los? Me acompanhe. A Assembleia Geral da ONU é o principal órgão deliberativo. É lá que os seus estados se reúnem para discutir o assunto, né? Os assuntos dos mais diversos, que afetam a vida de todos os habitantes. Na Assembleia Geral, todos os países, não importa se mais ricos ou mais humildes, se desenvolvidos, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, todos os países têm direito a um voto, né? Vigora, portanto, anote o princípio da igualdade. Alguns assuntos em pauta: paz, segurança, aprovação de novos membros, questões, né, de orçamento, desarmamento, a cooperação internacional nas áreas das mais distintas, em direitos humanos, etc. As resoluções, elas são votadas e aprovadas, né, pela Assembleia e funcionam como recomendações. Isso aqui é importante. A Assembleia Geral da ONU, ela produz resoluções e não tratados internacionais. As resoluções da Assembleia Geral da ONU, elas têm força de declaração, de recomendação e não de tratado, acordo, pacto. Aqui eu coloquei, pessoal, depois vocês vão fazer a leitura, algumas das funções, não é, da Assembleia Geral, como discutir e fazer recomendações sobre os assuntos em pauta na ONU, discutir questões ligadas a conflitos militares, não é? Salvo os que estão na pauta do Conselho de Segurança, e uma série de outras funções, não é? Eu extraí essas atividades da Assembleia Geral do site oficial da ONU, não é? Inclusive no Brasil. Depois vocês façam a leitura do material. O Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é o órgão responsável pela paz e segurança internacionais. É formado, gente, por 5 membros permanentes e 10 membros que, né, são eleitos pela Assembleia Geral, né, para mandato de 2 anos. Quais são os membros permanentes?
que possui, inclusive, o direito a veto. Estados Unidos, Rússia, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, França e China. Eu coloquei aqui os atuais membros não permanentes e quando os seus mandatos, né, vão terminar. Temos aqui Angola, Chade, Chile, Espanha, Jordânia, Lituânia, Malásia, Nigéria, Nova Zelândia e Venezuela. Não é importante para a prova você decorar os nomes dos Estados-membros não permanentes. Mas eu queria que vocês soubessem dos 5 permanentes, tá? E essa data, esse ano que eu coloco aí, é o ano em que o seu mandato se encerra. Angola, 2016, o Chile, no ano atual, 2015 mesmo. A importância do Conselho de Segurança é imensa. É o único órgão da ONU que tem poder decisório, né? Ou seja, todos os membros das Nações Unidas devem aceitar e cumprir as decisões do Conselho. Aqui nós temos o Conselho Econômico e Social, como o próprio nome diz. É o órgão da ONU responsável por formular recomendações e realizar atividades relacionadas aos direitos sociais, à questão dos recursos naturais, né? É a preocupação social, né, da ONU. O Conselho de Tutela é um conselho que teve as suas atividades paralisadas já há algum tempo, em 1994. Segundo a Carta das Nações Unidas, cabia ao Conselho de Tutela a supervisão da administração dos territórios sob regime de tutela internacional. As principais metas desse regime de tutela consistiam em promover o progresso dos habitantes dos territórios e desenvolver condições para a progressiva independência e estabelecimento de um governo próprio. Gente, os objetivos do Conselho foram tão amplamente atingidos que em 1994, o território de Palau, último território do mundo, do Pacífico, acabou se tornando Estado soberano e, com isso, o papel do Conselho de Tutela acabou, né, sendo paralisado. A Corte Internacional de Justiça, olha aí, ela tem sede em Haia, na Holanda, e é o principal órgão, né, judiciário das Nações Unidas. Todos os países que fazem parte do Estatuto da Corte, que é parte da Carta, podem recorrer a ela. E somente os Estados e não os indivíduos. Eu vou falar melhor da Corte Internacional de Justiça quando a gente fizer o paralelo com outros tribunais. Mas é como se a Corte Internacional, turma, fosse um órgão de arbitragem, um tribunal para intermediar conflitos entre os países, e o tribunal não recebe petições individuais. Ela recebe petições dos países, a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança também, né, podem pedir pareceres à Corte Internacional de Justiça. Ela é composta por 15 juízes chamados de membros da Corte. E eles são eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança em votações, né, apartadas. O secretariado, gente, é um órgão administrativo que presta serviços a outros órgãos das Nações Unidas e administra os programas e políticas, né, que elaboram. Seu chefe é o secretário-geral, que é nomeado pela Assembleia Geral, seguindo recomendação do Conselho de Segurança. E aqui eu coloquei apenas uma estimativa. Mais de 16 mil pessoas trabalham nos diversos, né, escritórios da ONU no mundo. A Declaração Universal. Bem, eu disse a vocês que a Carta das Nações Unidas convocou os Estados a se reunirem em torno dela e, né, o propósito era garantir à humanidade uma vida mais digna, em paz, em segurança. Mas a Carta das Nações Unidas não trouxe a discriminação efetiva dos direitos que deveriam ser garantidos. Esse papel coube à
Declaração Universal. A Declaração Universal é um dos documentos básicos das Nações Unidas e foi assinada em 10 de dezembro de 1948. Aproveitando, né? Aproveitando aí, gente, nessa declaração são enumerados os direitos que todos os seres humanos possuem. Nós também teremos a oportunidade de analisar a declaração mais a fundo, porque a gente está apenas numa linha histórica, não é? Olhem que belo o artigo 1º da Declaração Universal. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Turma, a Declaração Universal ela possui duas características essenciais. Venham aqui comigo. A universalidade e a indivisibilidade dos direitos. Flávia, por que a universalidade? Prestem bastante atenção. Por que os direitos humanos eles são universais? Porque se estendem a todas as pessoas. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem essa característica da universalidade, justamente porque os direitos devem se destinar a todas as pessoas, sem preconceitos de origem social, de origem nacional, de idade, de cor, de sexo, de orientação sexual. Os direitos, eles pertencem ao indivíduo e não às características externas, né, que eventualmente os cerquem. Indivisibilidade. Vejam só, nesse artigo 1º da Declaração Universal já fica muito claro que a declaração não faz distinção entre direitos de primeira, de segunda e de terceira geração. Ela cuida de todos os direitos nessa relação, não é, de complementação. Ô Flávia, eu preciso ler a Declaração Universal? Precisa. Anote, por favor, no seu caderno da matéria. Essa é a primeira referência que eu faço a uma leitura complementar. Flávia, onde eu posso encontrar o texto da Declaração Universal? Gente, eu tenho um vade-mecum, uma compilação legislativa, editada pela editora Armador. Aqui, né, vocês encontram muitas leis, a Constituição atualizada, o Código Civil, Processo Civil, Penal, etc. E além de encontrar a legislação, né, pertinente ao direito constitucional, nós temos a legislação de direitos humanos. Os principais tratados que podem ser cobrados na sua prova estão aqui. Mas esse não é um material obrigatório, é uma opção, não é? Se você colocar no site de busca Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai encontrar. Então, leia, seja no corpo físico de uma compilação legislativa ou na internet. Leia, imprima, faça a leitura, e eu já pedi agora, inicialmente, da Declaração Universal. A gente vai conversar sobre ela mais na frente, agora você já pode se adiantar. Por quê? É muito comum que nas provas de direitos humanos, as bancas, pessoal, elas copiem, colhem trechos de tratados. Então, a gente precisa se preparar, tá bom? Observem, a Declaração Universal, ela foi aprovada no âmbito da Assembleia Geral da ONU, como uma resolução da Assembleia. Resoluções da Assembleia Geral não têm força de tratado, têm força de recomendação. E aí, turma, como a Declaração Universal, esse documento importantíssimo, foi aprovada na forma de uma resolução e não de um tratado, muitos questionaram essa pouca normatividade da declaração, o que acabou estimulando a criação de 2 pactos na década de 60, que pormenorizaram o texto da declaração. O Pacto de Direitos Sociais e o Pacto de Direitos Civis. O Brasil assinou a Declaração Universal no mesmo dia, mês e ano, 10 de dezembro de 1948. E também aderiu, né, posteriormente,
aos 2 pactos, como a gente vai ver, e eu vou conversar um pouquinho mais sobre eles no nosso próximo bloco. Vocês não saiam daí não, que eu já volto.